Beleza, pessoal? Agora é o seguinte, antes mesmo de nós implementarmos a gravação, vemos que está funcionando na base de dados, eu não quero deixar, pessoal, esse formulário feio do jeito que está aqui. Então, assim, mesmo eu não sendo web designer, vamos melhorar um pouquinho, pelo menos, isso daqui, tá certo? Para ter, pelo menos, uma coisa mais agradável aqui para a gente visualizar. Então, veja que ele está muito feio, vamos acessar aqui nossos estilos, certo? E vamos... veja que, como isso aqui é um formulário, deixa eu fechar tudo isso daqui. Como isso aqui é um formulário, pessoal, nosso altera o usuário é um form aqui, nós podemos fazer com que todos os formulários, então, recebam um fundo padrão, certo? Aí tu pode definir isso aqui no próprio form, certo? Então, por exemplo, aqui no formulário, vamos colocar um background aqui, background color, onde nós podemos colocar, então, uma cor padrão. Veja que no table a gente usou o bisque, certo? Então a gente poderia vir aqui e definir essa cor aqui para o bisque de forma padronizada, certo? Aqui, ó, veja como é que ficou, olha só, veja que já ficou aqui padronizada aqui o meu formulário, tá certo? Dali a pouco tu quer fazer com que então essa margem seja automática para todos os formulários, certo? Então margem auto, certo? Então a margem automática para todos os formulários. Bom, aqui está assim por quê, pessoal? Porque nós não definimos o tamanho dele, certo? Então, se nós tivéssemos definido um tamanho dele, aí sim, né? Tá aqui o tamanho, esse aqui pode ser uns 400 pixels, eu acho, certo? Aqui, ó, olha só como é que ficou. Aí, olha como é que ficou, a alteração do usuário ficou bem aqui no meio, certo? Bom, só que aí é o seguinte, pessoal, nós vamos ter formulário de clientes, de produtos, fornecedores, então não convém você definir o tamanho aqui, por quê, pessoal? Porque esse formulário aqui, isso aqui é padrão. Então, o clientes vai ter muito mais que esses campos aqui, depende do cliente, vai ter que ser bem maior. Então, o bom seria você aproveitar que, veja que a gente criou aqui um form altera usuário, estão vendo aqui? Então, a gente criar um outro específico para essa alteração de usuário, ok? Aí sim, esse aqui você poderia vir e definir, eu quero que para o usuário seja 400 pixels, certo? Aí você define somente para este formulário. Veja que aqui ficou exatamente aqui a mesma coisa, certo? Por quê? Porque ele entende. Pessoal, se você fizer isso aqui, por exemplo, ó, vou botar aqui um background color blue. O que vai acontecer? Um pouquinho de aula de CSS para vocês aqui. O que vai acontecer? A cor que você definir, pessoal, aqui, vou botar aqui um red aqui, certo? Vamos botar aqui. Ó, a cor que você definir aqui, ele vai sempre sobrepor o que tem aqui. Sempre. Se tiver a mesma coisa, esse cara sobrepõe o que tem lá. Se aqui não tem definido, certo? Aí ele vai pegar o que foi definido para o formulário, certo? Que foi vermelho. Tá? Só uma coisinha a mais aqui para vocês, tá ok? Beleza. Então, o que mais que a gente pode definir? Eu acho que todos os formulários podem ter, de repente, uma margem de top, certo? Margem de topo, de repente vamos estar aqui uns 50 pixels de topo, assim, todos os formulários, nenhum vai ficar colado aqui em cima, aqui uns 50 pixels, aí dependendo da situação, você pode diminuir também sem nenhum problema, tá certo? Bom, pessoal, o que mais que eu poderia fazer aqui para deixar esse nosso formulário aí um pouquinho melhor, certo? Já definimos aqui, vamos dar aqui veja que está muito coladinho aqui os caracteres. Vamos dar aqui um padding aqui. Vamos botar aqui, sei lá, uns 20 pixels. Eu acho que é o suficiente. Vamos botar aqui. Veja que, olha só, veja que já ficou melhor, né, pessoal? Uma mudançazinha tão singela, mas já ficou melhor. Dali a pouco, pessoal, nós poderíamos colocar aqui uma borda também, certo? Para ficar um pouquinho melhor aqui. Vamos colocar aqui uma borda, aqui um border, 2 pontos, e aqui a gente pode definir então aqui, por exemplo, eu quero uma borda de 2 pixels, que seja sólida, e que seja então na cor
violeta, certo? Ok, vamos lá, vamos ver como é que está ficando aqui. Olha só como é que ficou, pessoal, tá ok? Veja como fica uma coisa legal isso daqui. Aí dali a pouco a gente pode fazer o seguinte, é muito quadradão esse troço aqui. Vamos definir então aqui um raio para ele, border, isso aqui tudo ensinei nos cursos de CSS, tá? Vou botar aqui um raio de, sei lá, uns 20 pixels também. Vamos ver como é que fica com 20 pixels. Olha aqui, ó, como é que ficou. A alteração do usuário ficou um pouquinho mais bonito. Então, pessoal, você tendo conhecimento de CSS, realmente tu consegue fazer coisas muito legais aqui, tá certo? E o que mais que a gente poderia fazer aqui, pessoal? Para o próprio label, certo? Veja que nós temos os labels aqui. Vamos definir aqui para os labels também. Para os labels, para ficar aqui uma coisa mais padronizada. Vamos botar aqui uma fonte para ele. Uma fonte family, sei lá, tá um Arial aqui. Primeiro que me veio na cabeça. Olha lá. Então tá aqui a fonte family, certo? Arial. Aí quer botar aqui um font size. Vou botar aqui um font size aqui, sei lá, 16 pixels. Ficar grande aqui o troço. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou mais ou menos, já era aqui o padrão. Nós poderíamos também melhorar um pouquinho, botar, por exemplo, uma sombrinha aqui, test shadow. Botar aqui, sei lá, uns 2 pixels por 2 pixels e por 2 pixels, para dar uma sombra completa. Também na cor, já que a gente está usando aqui a violeta aqui, vamos botar aqui também esse cara aqui. Olha lá, certo? Ficou um pouquinho... Ficou legal até, né, pessoal? Daí a pouco a gente pode até pegar essa fonte aqui, deixar ela um pouquinho mais encorpada aqui. E vamos botar aqui um negrito aqui. Deixar mais um corpo para ela. Olha como é que ficou. Tá certo? E aí vai, se tu não quiser, que nem aqui o input está meio, comparado com o label, está bem inferior, a gente poderia até copiar isso aqui e botar também informações para input, certo? Tá aqui então, input. Não tem o propósito, pessoal, de ficar, não vou botar shadow aqui para input para não ficar muito... tá, mas vamos testar aqui como é que ficaria aqui dentro. Ó, vejo que já ficou, acho que talvez um pouquinho melhor, né, pessoal? Vamos agora só separar eles um pouquinho mais aqui um do outro. E aí, tu pode fazer via CS, alguma coisa se tu quiser, você pode vir aqui e fazer aqui dentro também, pessoal, não tem problema nenhum. Vamos dar aqui um BR aqui dentro, certo? Entre eles também, vamos dar aqui um BR aqui, certo? Em todos eles. Ok, vamos testar isso aqui. Então, tu consegue fazer uma coisinha bem legal aí, pessoal, para não ser aquela coisa tosca que nem a gente fez ali no começo, ok? Agora acho que assim que ficou razoável, certo? Podem não estar 100%, mas ficou um pouquinho melhor, né, pessoal? Então vamos sair aqui, certo? Vejo que aquelas alterações aqui para o label, ele afetou aqui também, certo? Mas está tudo... Opa, Neri, não é Neri, Neri 1, 2, 3, 4, é que eu alterei, né? Certo? Vamos atualizar aqui. Show de bola! Então, próximo vídeo a gente continua. Um grande abraço para vocês, até mais e tchau!